O primeiro país a proibir a participação das mulheres foi a Inglaterra, que foi quem criou o futebol em 21. É uma proibição que é mundializada nesse contexto da década de 20, 30 e 40. O Brasil não foge, então é uma regra, não é uma exceção. Quando eu comecei a pesquisar sobre o futebol paraense feminino, eu percebi que esse assunto ele é mais abordado de modo histórico. E é algo que eu considero muito importante, porque o futebol feminino do nosso estado ele tem poucos registros. O primeiro grande momento de proibição em relação à atividade esportiva das mulheres é exatamente no momento em que eu tenho a criação do Conselho Nacional de Desporto. Em 1941, é a Lei 3199. Então, no artigo 54 tem lá, é uma questão que é incompatível com as condições da mulher. O que significava isso? Isso tem um significado muito profundo diante de uma sociedade que ainda era marcada pelo olhar do homem. Às vezes eu me questiono, o que aquelas mulheres do passado poderiam ter dito pra gente e ficaram ali tratadas como irrelevantes? E o que as mulheres atualmente têm a nos dizer e muitos ignoram. Se você fizer uma pesquisa na internet e jogar Campeonato Paraense de Futebol, você encontra lá uma referência em relação ao futebol masculino, tem um resumo e um histórico. Ao fazer uma mesma pesquisa mais relacionada ao Campeonato Paraense Feminino, você encontra lá um resumo. É um campeonato disputado por equipes de futebol feminino. Pleonasmo, não tem um histórico. Cadê a história? Naquele momento, a ideia é que as mulheres estavam ocupando, pós Primeira Guerra Mundial, estavam ocupando o lugar dos homens, de uma maneira muito clara, e havia a ideia do futebol dos sindicatos. E aí elas passaram a ganhar público. A nossa grande questão na década de 70 não era porque havia uma ideia de igualdade entre homens e mulheres, mas era porque havia público, havia um interesse econômico relacionado à questão da participação da mulher na década de 70. Mas é só nos anos 2000, para se ter ideia, que você vai ter aí a criação, né, das torcidas organizadas em relação à questão das mulheres. O futebol feminino carece sempre, precisa de apoio por parte do governo, de clubes e principalmente da torcida e de mulheres que têm que se reconhecer como mulheres, cidadãs e tudo o que a mulher representa no meio esportivo, no futebol. E olhar mais para o futebol feminino, não vendo ele como um amador, vendo a importância dele para toda a história do futebol paraense, que não se resume a futebol masculino.